Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Uma alegria para mim estar na sua companhia, a você de casa ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o país. Vamos juntos então a partir de agora com os destaques do dia. Números do IBGE divulgados hoje mostram que o desemprego caiu em novembro, mas o rendimento do trabalhador brasileiro já é o menor desde o ano de 2012. No Rio de Janeiro, o número de casos registrados de Covid-19 apenas até a última quarta-feira já é o maior do que o total registrado no primeiro ano inteiro da pandemia por lá. No Ceará, o aparecimento, mais uma vez, de manchas de óleo ao longo da costa preocupa autoridades e é uma ameaça à fauna marinha da região. E enquanto a chuva preocupa Minas e os estados do norte e do nordeste, em Santa Catarina até caminhões-pipa estão sendo chamados para garantir abastecimento nas propriedades rurais. Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. O desemprego registrado em novembro caiu no Brasil para 11,6%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, mas esta análise mostra também que o rendimento do trabalhador brasileiro é o menor desde 2012. Os números parecem positivos, mas na prática o trabalhador está ganhando menos e o número de desempregados ainda é alto. 12,4 milhões de brasileiros procuram uma vaga no mercado de trabalho. No trimestre avaliado, no final de 2021, o rendimento real, já com o desconto da inflação, caiu 4,5%. Assim, um salário que era de R$ 2.559 passou a R$ 2.444. Este é o menor rendimento já registrado pelo IBGE desde 2012. Em um ano, a queda é ainda maior, de 11,4%. Ou seja, apesar das pessoas conseguirem emprego, o salário é menor. Nenhuma atividade teve aumento de renda se comparado com o trimestre anterior. Setores importantes no cenário econômico brasileiro sofreram queda. São eles a indústria, 6%, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, a redução foi de 4%. Já na administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, 7,1%. Nos serviços domésticos, a redução foi de 4,4%. Segundo o IBGE, o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi de 55,1%, e isso com relação ao trimestre anterior. E o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada no setor privado aumentou 7,4%, o que representa 838 mil trabalhadores informais. Apesar de tantos números, o que o brasileiro sente na pele é que faltam empregos e quem consegue uma vaga está com salário menor. Não está fácil mesmo. Na pesquisa foram entrevistadas 211 mil famílias. Por causa da pandemia, o IBGE implementou a coleta das informações da pesquisa por telefone. E isso vem acontecendo desde o dia 17 de março de 2020. Hoje, 28 de janeiro, é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E nesta sexta-feira foi divulgado um ranking brasileiro que indicam onde são mais preocupantes as situações de extrema insalubridade. Minas Gerais lidera. O Ministério do Trabalho e Previdência, MTP, realizou 99 fiscalizações em 2021, onde resgatou 768 pessoas de serviços escravos. Isso tudo vindo de Minas Gerais, que está em primeiro lugar no ranking. Em péssimas condições de higiene, cumprindo jornadas exaustivas, trabalhadores eram obrigados a cumprir tarefas forçadas sem receber salário. Nas outras posições do ranking, Goiás ficou em segundo lugar. Foram resgatadas 304 trabalhadores e em São Paulo, que vem logo em seguida, com 147 pessoas salvas dessa servidão tão desumana. Segundo o governo federal, só em 2021 foram realizadas 41.133 ações fiscais para combate à sonegação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor recolhido chegou na marca histórica de 6,8 bilhões. A maioria dos trabalhadores foi encontrada em lavouras de café, milho e em carvoarias. Na Colômbia, a cidade de Cartagena sediou a terceira reunião de cúpula do ProSul, o Fórum para o Progresso e a Integração da América do Sul. A pandemia e as consequências dela dominaram boa parte das discussões. Representando o Brasil, o vice-presidente general Hamilton Mourão lembrou que houve um aumento nas infecções por aqui, mas afirmou que o país se preparou para combater a variante Ômicron.
O ProSul é um grupo formado pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. A terceira reunião de cúpula do Fórum contou com chefes de Estado e representantes de parte desses países e também do Suriname. Y así nació ProSur, como un foro, un lugar de encuentro para compartir, colaborar, analizar, planificar. En una forma libre, en una forma directa, en una forma sin burocracia. O presidente da Colômbia, Iván Duque, lembrou o empenho conjunto para combater os problemas da região, como o narcotráfico, a pobreza e a pandemia de Covid-19. Un enemigo invisible y letal que amenazó la salud pública, que ha amenazado también nuestras economías y que requería acciones rápidas, sin ningún manual, pero também ações coordenadas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil no fórum, afirmou que mesmo com o aumento da transmissão da doença, acredita que o país está mais preparado para combater a Covid-19 em 2022 e que as medidas tomadas pelo Brasil na luta contra a pandemia e os efeitos na economia merecem destaque. Desde o início da pandemia, em nenhum momento deixamos de lado a preocupação com o emprego e a renda de nossa população, de nossas famílias. Prestamos assistência financeira emergencial a 1/3 de nossa população. Essa determinação em conter os efeitos econômicos da pandemia, bem como as reformas estruturais realizadas pelo governo do presidente Bolsonaro, oferecem uma base firme para a retomada econômica. O combate à pandemia está sendo feito, né? Mas principalmente neste momento de combate à variante Ômicron, a situação é muito difícil, né? A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados no primeiro ano da pandemia por lá, 218.033 casos. O perfil epidemiológico foi atualizado quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. O calor e o sol forte levam muita gente para as famosas praias do Rio de Janeiro. Trabalho ótimo, calor, hoje um sol forte de 40 graus no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Não tenho nada a reclamar, só agradecer mesmo a Deus e mais nada. Bom para quem vende, mas com tanta gente na praia, não seria um risco para quem quer aproveitar essas belezas naturais? Pode perceber que a gente respeitou uma distância entre as barracas, então estou super bem. Quando eu vou no mar também, eu escolho entrar num lugar onde não tem muita gente, que a gente não precisa ficar um em cima do outro. E tem que se cuidar mesmo. A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados em 2020, no primeiro ano de pandemia, quando somou 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Existe o risco, a gente sabe que ele está aí, mas existe o mesmo risco quando a gente vai para o supermercado, quando a gente entra na farmácia, quando você pega um transporte público. Então, isso daí tem que ser medido da mesma maneira. Me sinto tranquila, a gente sempre escolhe lugares onde tem um pouco menos de pessoas, mas me sinto tranquila, assim, ao ar livre. Embora o número de casos tenha disparado por causa da variante Ômicron, mais contagiosa, o número de óbitos este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. É impressionante, né? Essa explosão de casos aí com a variante Ômicron, não apenas no Rio de Janeiro, né? O planeta inteiro tem registrado aí recordes em registro de casos, mas que bom que o número de mortes, ao menos, né? Ele está menor, mas a luta é dura aqui no nosso país. No Ceará, o surgimento, mais uma vez, de manchas de óleo ao longo da costa é motivo de preocupação para a população e para autoridades. As manchas também são uma ameaça à fauna marinha da região. As manchas voltaram a surgir em pelo menos 12 pontos do litoral cearense. O material, que é uma substância química e tóxica para humanos e animais, vem aparecendo desde 2019.
Biólogos fizeram uma inspeção nas áreas contaminadas nesta sexta-feira, dia 28, para analisar qual teria sido a origem e de onde teria vindo o petróleo que causou as manchas do Nordeste brasileiro. A substância foi vista primeiro na praia de Canoa Quebrada, que fica em Aracati, depois em outros lugares como o Canto da Barra, em Fortim, a Prainha do Canto Verde, em Beberibe, Prainha Iguape e Porto de Dunas, em Aracati, Praia do Futuro, Sabiaguaba e Abraulândia, em Fortaleza. Ponto mais alarmante aparece na Praia do Futuro e também na Praia de Sabiaguaba, porque são locais de desova de tartarugas. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará disse que já agendou uma reunião virtual para segunda-feira, dia 31. E dessa reunião vão participar todas as instituições envolvidas nos trabalhos para conter as manchas. Municípios, Marinha do Brasil, ONGs, universidades, pescadores, polícia ambiental. A ideia é alinhar trabalho, alinhar ações para limpar as praias cearenses e garantir a preservação da fauna, preservar a fauna. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro 2 homens acusados de serem responsáveis por maus tratos a 15 girafas que estavam num resort em Mangaratiba. As mortes de 3 girafas vindas da África do Sul continuam a ser investigadas. A Polícia Federal está investigando a morte de 3 girafas e denúncias de maus tratos a outras 15 importadas da África do Sul, que seriam transferidas para o Bioparque, no Rio de Janeiro. A polícia prendeu na última quarta-feira 2 homens por maus tratos. Foram apreendidos 15 animais em um resort safari em Mangaratiba, litoral sul do estado do Rio. Os 18 animais haviam sido importados pelo Bioparque. Em um comunicado enviado à agência France Presse nesta quinta-feira, o Bioparque negou que as girafas tenham sido maltratadas e qualquer irregularidade no processo de importação. Também informou que seus 2 funcionários não foram presos, mas conduzidos a uma delegacia onde prestaram os devidos esclarecimentos. As girafas estão na categoria vulnerável da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. De acordo com uma nota do Bioparque, as mortes ocorreram após um grupo de girafas escapar de uma área de adaptação aprovada pelos órgãos competentes antes de serem transferidas para o zoológico. Muito triste, toda essa situação com as girafas. Veja a seguir a seca que preocupa e leva caminhões-pipa até propriedades rurais em Santa Catarina. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco e nós vamos para Cascavel, no oeste do Paraná, porque por lá está sendo reforçado o trabalho de combate à dengue. A cidade retomou ações com orientações sobre os riscos da doença. Quem tem os detalhes é o repórter Murilo Cardoso. Durante a pandemia, é importante não deixar de dar atenção ao mosquito da dengue que segue fazendo vítimas em todo o país. Aqui no Paraná, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 308 municípios registraram notificações da doença. Os dados são de agosto do ano passado até agora. Já são aproximadamente 16 mil casos investigados e 722 confirmações. Há ainda 2.620 casos em investigação e nenhum registro de óbito nesse período. Toda atenção é necessária e fica o reforço para que a população esteja atenta a vasos de plantas, pneus, garrafas e lixos deitados pelos jardins. Com informações de Cascavel, Murilo Cardoso. As autoridades de saúde em alerta, em Cascavel. E os moradores de cidades do interior da Bahia registram a chuva de granizo. Os habitantes da zona rural, em Feira de Santana, registraram, através de vídeos publicados nas redes sociais, a chuva forte, com muita ventania e também pedras de granizo. Olha, são imagens impressionantes que nós estamos vendo, Foi a primeira vez que a comunidade nessa região viu uma cena dessas. Uma chuva com granizo, com muito vento. Dá uma olhadinha como é que ficou a situação nos telhados, nas propriedades mesmo, E muitos moradores filmaram, registraram tudo assustados, Com a força do vento, com a chuvarada e também com o granizo, que pela primeira vez chega a essa região. Situação triste e preocupante também por lá.
Enquanto estados do norte e do nordeste, também o estado de Minas, né, sofrem ainda com fortes chuvas, os resultados dessas fortes chuvas com alagamentos nas últimas semanas, a região sul vive situação oposta. A seca já está provocando prejuízos no setor agrícola. Em algumas das cidades mais afetadas de Santa Catarina, a situação está tão crítica que caminhões-pipa estão sendo mobilizados para abastecer as propriedades rurais. Na propriedade dos Passig, em Fundos Aurora, o caminhão-pipa chegou nesta manhã com mais uma carga de quase 20 mil litros para abastecer o açude. É daqui que sai água para consumo dos animais, 1.000 porcos e 20 cabeças de gado. Não fosse esse auxílio, a família poderia perder a criação, já que as nascentes secaram. Era uma propriedade que tinha bastante nascentes e coisa, mas hoje em dia não tem mais uma nascente que está com água. Nós só temos com um pouco de água num poço lá de casa e as nascentes aqui que era para abastecimento da granja secaram todas. Não tem mais água. E eles consomem água nesse calor que está e se não tiver água, eles vão morrer, né? E o pouco que tem no poço vocês usam em casa para consumo, então? Sim, tá pouca já. Nós estamos lavando roupa a cada poucos dias para ter água para tomar banho, essas coisas, né? O único caminhão-pipa da prefeitura está trabalhando exclusivamente nessa função, distribuir água nas propriedades. A gente vem tomando essas medidas para que o nosso agricultor não esteja perca lá na sua propriedade com porcos, com animais. A gente vem usando esse caminhão-pipa da prefeitura, que é um caminhão que a gente usa para molhar as ruas, estradas, o perímetro urbano, e para, primeiramente, atender os nossos agricultores também. Já temos aí com dificuldade de muitos agricultores, onde não tem mais nem água para consumo humano, né? Então a gente vem tomando essas medidas para que não deixe o nosso agricultor à deriva numa situação de emergência como essa. Além aqui de Fundos Aurora, uma outra comunidade bastante afetada com a seca no município é o Coqueiral. Por lá, o caminhão-pipa está abastecendo um reservatório com água potável na antiga escola para que as famílias possam buscar água conforme a necessidade. A água potável para distribuição às famílias está sendo trazida dos reservatórios da Casan de Rio do Sul e de Ituporanga. Como a prioridade é garantir o abastecimento, o secretário pede a compreensão de quem mora em ruas não pavimentadas. A gente não vai deixar de atender uma granja de porcos, o gado leiteiro, o próprio consumo humano, para molhar a estrada. Até porque mesmo com esse período de estiagem, a gente molha, acaba de uma hora depois, acaba tendo a mesma situação, tá igual de novo de poeira. Então, a gente pede a compreensão do pessoal que a gente vai usar agora esse caminhão-pipa, né? A gente só tem esse carro no município para atender os nossos agricultores e o pessoal do interior também, que tem muita dificuldade já em captação de água nesse momento. Aos agricultores, resta torcer para que a chuva volte e normalize a situação. Se não vier a chuva, vai ser difícil a coisa. Pelas eliminatórias da Copa já classificado, o Brasil empatou ontem à noite com o Equador em Quito. Acompanhe. Foi a 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa deste ano no Catar. Casemiro abriu o placar para o Brasil e Félix Torres empatou para os equatorianos. E de bola na rede foi só isso, 1-1. O jogo ficou marcado pelo duro combate físico entre os atletas, por expulsões e por um festival de marcações feitas pelo árbitro, retiradas logo em seguida por intervenções do VAR. Com o resultado de ontem, a classificação das eliminatórias ficou assim. O Brasil continua em primeiro com 36 pontos. A Argentina está em segundo com 32. O Equador é o terceiro com 24. E o Uruguai é o quarto com 19 pontos. E em quinto lugar vem a Colômbia com 17 pontos. Os 4 primeiros colocados se classificam direto para a Copa, enquanto que o quinto colocado joga a repescagem. Vida mais tranquila, né, para a seleção brasileira. Você vai conhecer agora a história de um aposentado, seu Isaías Santos, morador da cidade de Sarandi, no noroeste do Paraná. Há 6 anos, ele começou a construir uma maquete que une a cidade e o campo. É um projeto constante, cada dia ele trabalha um pouquinho e justamente durante a pandemia, né, foi a dedicação maior aí a esse projeto que ajudou também a manter a saúde mental dele. Olha só o que ele fez.
A plaquinha avisa: nessa obra não pode tocar, apenas apreciar e observar cada detalhe. E olha que eles são muitos, desde um marceneiro trabalhando, um ribeirinho pescando, um moinho de fubá, um monjolo, até um parque de diversão com rodas gigantes e carrosséis e um prédio com elevador e iluminação em cada andar tem por aqui. Tudo em miniatura. Essa maquete de quase 2 metros de comprimento começou a ser montada há 6 anos pelo seu Isaías e está cuidadosamente posicionada no quintal de casa. Para não ficar parado, sabe? Aí a gente foi começando, primeiramente foi o prédio. A gente fez o prédio e depois fez o prédio tudinho. Aí a gente começou a mexer com a parte da maquete. Aquele negócio veio na cabeça e falou, vou tentar fazer uma maquetinha, né? Quase tudo aqui foi feito com restos de madeira encontrados em entulhos de construção. Os movimentos sincronizados de cada peça são gerados pela força da água. O aposentado de 68 anos trabalhou a vida inteira com construção civil, mas as ideias para cada detalhe não vêm de nenhuma formação superior. São todas frutos da experiência de vida e que se tornam realidade depois de muita dedicação e paciência. Você tem que ter o sossego, paciência, igual você falou, e a gente vai tocando devagarzinho. Estragou um, você faz de novo, nada de ficar nervoso. Se você inventar que não está dando certo, você sai um pouquinho, aí refresca a mente, né? Você volta novamente, tudo volta ao normal, tudo funciona certo. A construção da maquete tem sido uma das principais atividades do seu Isaías desde que se aposentou. Todos os dias ele dedica um pouco do tempo para ajustar detalhes e criar novos elementos. E assim como a imaginação, a maquete também não tem limites. No ateliê, as mãos habilidosas dão forma a outra peça, um prédio de 6 andares, com toques mais modernos. Em breve, vai compor a maquete. Eu era carpinteiro, então a gente via mais ou menos como é que ficavam os apartamentos, principalmente no prédio. Então a gente via como é que ia fazendo lá e foi que surgiu a história de fazer o prédio, né? Mais do que ocupar o tempo livre, o trabalho com a obra tem contribuído para a saúde da mente. Ajudou a mente e outra coisa também é que é o seguinte, entrou essa epidemia que chegou agora, né? Então chegou a epidemia para você não ficar andando para lá e para cá na rua, correndo atrás que não tem de fazer, aí a gente ficava o tempo passando aqui, né? Por esses e outros motivos, parar é o único projeto que nem passa pela cabeça do seu Isaías. Parar, não vou parar, nem que não ponha nesse lugar aqui, mas a gente, um dia que pintar alguma coisa na cabeça, inventar e põe aqui, sabe? O problema da gente é manter a mente aqui sempre evoluindo. Porque se você parar com a cabeça pesa, então você tem que ter a cabeça arejada, né? Seu Isaías Santos, que exemplo, né? Lá do noroeste do Paraná, está aposentado, mas aproveita para passar o tempo preocupado com os detalhes ali da maquete que une campo à cidade, muitas coisas curiosas que ele constrói ali no dia a dia dele. E olha só, gente, esse dia a dia dele também funciona como uma terapia, né? Ele mistura o campo, a cidade, constrói ali o parque de diversões, várias atividades urbanas sendo feitas, são brinquedos, né? Vários momentos ali da vida na cidade e que serve para ele como realmente um objetivo de vida, assim, né? E deixa o trabalho, a mente mais tranquila. E foi assim, né? Principalmente no período de pandemia, para seu Isaías, exemplo para tantos idosos e aposentados por aí. Pauta Aberta desta sexta-feira está se despedindo. Muito obrigado pela sua companhia. A gente tem um novo encontro na segunda-feira à tarde aqui na TV Evangelizar. Um excelente fim de semana para todos vocês.